capítulo 739 de Kingdom começa com Kanki sarcasticamente jogando um balde de água fria em seu próprio QG, dizendo que o Olsen não virá salvá-los. E não vai mesmo, além disso não tem como o Shoreikon lá, a corte de Qin, enviar reforços através de Taigen, porque a passagem ali está sendo protegida por Homou, onde estão o Kansaru e o Jiaga. Ou seja, o Shoreikon teria que enviar os reforços lá pelo sul, passando por Hetsubi, depois Gyou, depois Atsuyu, só para encontrar lá o Olsen estacionado nessa última. E na terceira página desse capítulo aqui acontece algo inédito em Kingdom, algo que a gente nunca viu antes. Você já sabe o que é? Fala, unidade, Supimpers! Meu nome é Paulo, esse aqui é o Kanki, você tá no canal da Unidade, o único canal do mundo que dá a devida atenção a essa obra-prima aqui, ó, que é Kingdom. Acredite se quiser, e se isso não merece seu like, pelo menos já deixa o comentário padrão aqui da Unidade, que é #ChamaCesar. Eu acho que Kingdom é o único mangá do mundo em que o autor trabalha mais rápido do que o criador de conteúdo, que no caso sou eu, que tô atrasado aqui alguns capítulos, mas isso tá prestes a mudar mais cedo do que você pensa, então fica até o final desse vídeo aqui, final do vídeo não, até metade desse vídeo aqui, que você vai ter uma surpresa, eu te garanto. Prepare-se para ter a sua experiência expandida. Pela primeira vez, depois de 739 capítulos, nós finalmente entramos na cabeça de Kanki. De forma inédita, ouvimos os pensamentos ironicamente doces e gentis até do personagem mais cruel de toda a história de Kingdom. Por um breve momento, muito bem demonstrado pelo autor Yasuhisa Hara, não vemos o sorriso malicioso e o olhar vilanesco no rosto de Kanki, que retoma o seu semblante de sempre logo em seguida. A gente acabou de presenciar mais um forte indício de que o ódio capaz de derreter rochas de Kanki se deve à perda da única pessoa que ele realmente se importava e pelo jeito amava no mundo. E sem essa pessoa, nada impede o Kanki de queimar esse mesmo mundo com todo mundo dentro. Agora vamos comentar a fala de Shio, que configura um legítimo foreshadow aqui para a obra. Pessoas como você que veem o mundo tão claramente acabam sofrendo o dobro. Ou seja, ignorância que no caso é uma benção. E se tem algo que o Kanki não é ignorante. Unidade, esse foreshadow aqui tá com cara de flag de morte aqui pro Kanki, hein? Isso sem mencionar todos os outros inimigos de Izao ali que declararam que o Kanki não terá uma morte simples, uma morte bonita. Isso sem mencionar ainda a fala casual ali deixada pelo Ringyoko ali no começo do capítulo, dizendo que parece que finalmente chegou a hora de pagar o preço. Esse capítulo aqui está repleto de más notícias pro Kanki, galera, mas você aí que é um kanquete, não sofra por antecedência ainda, porque apesar de tudo isso que eu falei, nesse capítulo aqui o Kanki também deixa claro pro Hiboku que se ele quiser matar o Kanki de fato, como o Hiboku já declarou que vai fazer, essa morte vai custar muito caro para Izao. Portanto, unidade, se preparem porque a gente está prestes a presenciar a maior façanha de Kanki de todas aqui nos próximos capítulos já. Mas antes vamos falar sobre o que o Kanki aprontou em Jian, pois vimos que os 300 mil homens de Riboku cercaram e tomaram a cidade de Jian antes mesmo de perceber que a cidade já estava vazia. Só nessa manobra simples de abandonar Jian, Kanki já conseguiu um dos recursos prediletos que ele gosta de trabalhar durante uma batalha, que é tempo. Porque ó, pensa bem, o Riboku mobilizou todos os 300 mil para atacar Jian, certo? E cara, são 300 mil, eles não marcham rápido, tem que ter, comida para esses caras,
né? É muita gente. Então, se tem 300 mil atacando Jian, significa que as outras cidades estão desprotegidas. E estão longe dessa maçaroca de 300 mil que tá lá em Jian agora. Ou seja, só do Riboku tá aplicando tanto esforço aqui para tomar uma cidade que inicialmente já estava sob o domínio de Izao, só isso já atrasa o Riboku o suficiente. E é acumulando esses pequenos atrasos que é onde o Kanki trabalha. Tá, mas por que o Kanki poupou os civis que foram encontrados no meio da cidade, sendo que ele fez mais um monumento de corpos esquartejados como aviso do que ele fará em Rika? Bom, eu consigo pensar aqui em dois cenários do porquê que o Kanki poupou os civis. Primeiro, de acordo com o clã Sake, haviam menos de 1000 reféns em Jian, e se a gente olhar o monumento de corpos, existem apenas algumas dezenas de corpos ali. Isso me leva a crer que dessa vez o clã Sake esquartejou apenas os prisioneiros oficiais, os soldados que estavam em Jian, e pouparam os inocentes, talvez por influência da unidade Risshin, que vale lembrar, nesse ponto, nessa altura, a força da unidade Risshin mais da Gakuka, elas são muito superiores à do Kanki, que são apenas algumas centenas de homens. E o segundo cenário aqui que eu tenho na cabeça é que talvez o Kanki e os seus homens não tenham tido tempo e nem mão de obra para massacrar 1000 reféns, já que a unidade Risshin e a Gakuka provavelmente não mexeriam com isso. Então ele só deixou um recado memorável ali para Zhao e vazou. E falando em recado, quando ninguém mais, ninguém menos que Kanki diz que vai cravar a tragédia de Rika na história, depois do que ele fez em Kokuyou e depois do que ele fez com os 100 mil prisioneiros de Koshou, cara, é por isso que eu disse que a gente está prestes a presenciar a maior façanha de Kanki de todas. Mas pelo que parece, pelo que está sendo preparado aqui nesse capítulo, a atrocidade de Kanki não vai sair de graça dessa vez, porque, meu, a gente tem mais um foreshadow aqui, ó, do Enkan, agora o general, inclusive de Jian, né, que mais uma vez entra na fila aí, ó, fala pro Kanki, ó, não pense que você terá uma morte bonita. Tá acumulando ali. Então terminamos o capítulo com o Riboku concluindo que Kanki já assumiu que não receberá ajuda e que não tem chance de vencer. Portanto, ele decidiu cair atirando e fazendo Zhao se arrepender de querer matá-lo. Esse foi o review do capítulo 739 de Kingdom, então já deixa seu like. Opa! Onde você vai? Pode ficar por aí. Eu disse que os meus atrasos aqui nos reviews iam mudar, não disse? E eu disse que seria breve, não disse? Então fica por aí, porque agora a gente vai para o review do 740. Prepare-se para ter a sua experiência expandida 2 vezes. No capítulo anterior eu mencionei como o Kanki gosta de acumular pequenos atrasos no exército inimigo para que ele ganhe tempo e espaço para operar as suas manobras. Então, depois de atrair 300 mil homens para Jian, dessa vez Kanki divide as forças de Riboku atraindo 100 mil homens do exército de Zhao para Rika. Ou seja, só nesse bait aqui o Kanki já conseguiu executar a função de Sekirei, atraindo 100 mil homens fragmentados a toda velocidade através e ao redor de vários bosques. E são esses bosques aí que vão permitir que o Kanki faça a estratégia que ele faz melhor, que são as táticas de guerrilha, né? Atacar com pequenos grupos organizados e coordenados a alvos prioritários e estratégicos. Como bônus, Kanki ainda fez com que a infantaria insana de Zhao, que é capaz de acompanhar a cavalaria, algo que é muito impressionante, corresse por quilômetros em direção a Rika. E eu digo bônus porque eu não creio que o Kanki tenha planejado, né, que Zhao tivesse uma infantaria capaz de acompanhar a cavalaria por quilômetros, mas eu acho que não tem muito que essa infantaria faça quando chegar lá. Agora vamos falar sobre do que se trata o capítulo 740, né, que é o discurso do Ringyoko.
Após o Maron ser o Maron, né, agindo feito um papagaio de pirata, repetindo sempre a mesma coisa, o Ringyoku lança a real ali na face dele, usando o exemplo do que o Raidou falaria numa situação dessa, que é algo como, calem a boca e faça o que o chefe disser. Essa frase do Ringyoku só funciona porque a gente de fato já viu o Raidou falando algo parecido algumas vezes. Então, após essa pequena homenagem a Raidou, que inclusive aparece ali ao lado de seus ex-companheiros por um instante, Ringyoku começa um discurso digno de um general, motivando seus homens para a última batalha. E sobre esse discurso aí eu gostaria de comentar algumas coisas aqui. Primeiro que o significado do discurso do Ringyoku é bem claro, né? O Kanki conseguiu unir vários clãs de bandidos que não seriam ninguém na vida, né? E deu uma perspectiva para eles, deu um caminho, né? Cujo qual eles conseguiriam ali saborear, né? O lado bom da vida, só para variar um pouco, né? Porque o tom do discurso do Ringyoku é de que, os caras eram uns ferrados que só estavam esperando ali, vivendo um dia após o outro, sem saber quando eles iam morrer. Então o Kanki fez ali jus ao seu título de Rei das Trevas, né, e conseguiu unificar ali todos esses bandidos, né, esses párias, esses flagelados, né, esses excluídos do reino de Qin, formando um exército, né, e transformando eles em oficiais desse mesmo reino em que eles eram excluídos. E pode não parecer grande coisa, mas você tem que lembrar que oficiais, soldados, né, de um reino, eles recebem salário, né? Você vai lembrar lá que o Shin, se tornando um comandante de 100 homens, ele já ganhou terras, certo? Tirando que, dependendo da façanha que eles realizam nas campanhas, eles ganham tesouros, né? Eles ganham graus de nobreza, né? Reputação, certo? Então, de fato, o que o Kanki fez aqui por esses caras não é pouca merda. Tudo isso seria altamente improvável, né, para esses caras que eram excluídos ali da sociedade de Qin. A gente só sabe isso por causa da história do protagonista, que é o Shin, né? Então, de acordo com o que o Ringyoku fala, não seria de todo mal morrer pela pessoa que conseguiu proporcionar tudo isso para eles, né? A segunda coisa que eu gostaria de comentar sobre esse discurso do Ringyoku é que o Ringyoku apenas está fazendo esse discurso nesse momento aqui agora porque ele está preenchendo uma característica que falta no Kanki, certo? É aquele, recurso clássico, né, narrativo, que você já viu em várias obras, de colocar um companheiro tagarela ao lado de um companheiro que não fala quase nada, ou às vezes é até mudo. A gente já viu isso em Berserk, lá com o Guts e aquele elfo chato lá. A gente viu isso em Afro Samurai, Ranking of Kings, lembrando aqui o Sandman e o Corvo. Tem também o Link e a nave. Tem agora também recentemente God of War, né, com o Mimir, que não para de falar o tempo todo, etc, etc. A terceira coisa é que o discurso do Ringyoku sozinho ali já foi o suficiente para aumentar drasticamente a moral dos homens de Kanki. Mais ou menos ali como o Rek fez lá em Sekirei à toa, né? Mas ele fez. Mas aí entra o talento, né, e o preparo absoluto do autor Yasuhisa Hara, subvertendo isso tudo, colocando o Kanki para se comunicar, né, para se expressar, para, né, ele se explicar e, de certa forma, né, por tabela, incentivar os seus homens pela primeira vez na história, galera. Já estamos vendo o Kanki fazendo duas coisas pela primeira vez. Cara, mais um flag de morte aí à vista, hein? O Kanki faz isso do seu próprio jeito distorcido, mais xingando e desprezando seus homens do que qualquer outra coisa? Sim, mas no final ele lembra todo mundo que enquanto eles fizerem o que ele manda, eles vão continuar invictos, não importa o quão feia esteja a situação. Então, unidade, essa é a segunda quebra de paradigma em relação ao Kanki que a gente viu nos últimos 2 capítulos. A gente entrou na cabeça do Kanki pela primeira vez, mesmo que rapidamente, e agora a gente está vendo o Kanki, né, efetivamente se explicando para os seus homens, coisa que ele fazia no máximo
pro Maron e olhe lá. Pode pôr mais uma flag de morte aí. Em seguida, Kank buga a mente de Riboku e seus homens, aparentemente incendiando o Rika com todo mundo dentro. O Kank bugou a mente do Riboku e Izao inteira no processo, porque se ele tomasse 100 mil reféns em Rika, ele não só poderia sair vivo, mas também ele conseguiria tempo suficiente para receber reforço de Kin, seja do Shoreikun, a força, ou do Osen, né, para ele poder atacar as outras cidades e, né, tirar, né, dissolver a força ali do Riboku de 300 mil, no caso 100 mil agora, né, para outras regiões. Mas o Kank não faz isso. Ele aparentemente botou fogo em Rika inteira, cara. E pro Riboku isso não faz o menor sentido. Então, assim como fez em Kokuyo, abrindo mão de atacar Keisha depois do sacrifício da unidade Rishin em vencer o flanco direito, Kank abre mão da sua única garantia a princípio e em troca do impacto psicológico que causou em Izao. Então, além de já ter aplicado o impacto físico naqueles 100 mil homens que partiram a toda velocidade em direção a Rika, agora a gente tem o impacto mental e psicológico que o Kank aplicou em todos os homens ali que estão acreditando no momento que todos os seus parentes, amigos e relacionados acabaram de morrer queimados vivos dentro de Rika. Foi isso que o Riboku quis dizer no final do último capítulo, quando ele diz que o Kank vai vender muito caro a sua derrota, ou a sua possível morte também. Mas, segundo o narrador, que anda fazendo muito bem o seu trabalho de hypar a gente, o que faria o Riboku realmente tremer de medo ainda estava por vir. E sabe o que está por vir também? O capítulo 741, que já tá para sair aí, por isso que eu juntei esses dois reviews em um só, para não ficar muito defasado aí no tempo para vocês conseguirem curtir mais ou menos ali em tempo real, tá? Então, cara, são por todas essas coisas que eu tenho que repetir. É por isso que Kingdom é o melhor mangá da atualidade. Não só pela qualidade, não só pelo hype, não só pela qualidade dos personagens, pela constância, né? Mas também, cara, pela qualidade do seu autor, que é completamente fora da curva, cara. Se você concorda, deixa o like e agora sim, tô ficando por aqui. Mantenha a sua chama acesa aí. Tchau!